Para tudo! Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas na era da internet é preciso de um pouco mais que isso para chegar na verdade. Olha que princesa linda! E se você deu risada, você precisa muito se inscrever nesse canal para expandir essa sua consciência e entender a subjetividade da beleza, não só feminina, mas de todas as pessoas. Nesse vídeo você vai ver a história da princesa mais linda do século XIX do Oriente Médio e vai entender o quanto a beleza é subjetiva e está muito além do que a simples estética física. A princesa da dinastia Qajar, na Pérsia, foi uma mulher transgressora das regras e padrões sociais femininos na sua cultura e também no seu período. Vem comigo para se inspirar na história dessa mulher incrível. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, está começando o Incast, o ponto de encontro entre o charme do passado e a força da mulher moderna. Eu sou Gabriela Felício, arte educadora e apaixonada pela história de força das mulheres e como elas se superaram e se colocaram em posições extraordinárias. E eu tô aqui para contar tudo sobre elas, para que você também se inspire e perceba o seu brilho e poder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e já aperta no sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver um vídeo novo por aqui. E vamos lá! A real história é complexa e muito enraizada na cultura persa do século XIX, onde houveram grandes mudanças nas questões sociais, nas questões do direito das mulheres e do nacionalismo. As imagens que viralizaram na internet são de duas princesas distintas. Elas eram filhas do mesmo pai que possuía um harém de 84 esposas. Por serem muito parecidas com o pai, as imagens acabam se confundindo e a gente acaba não sabendo distinguir quem é quem. Quem é Fátima e quem é Zara. Ambas foram mulheres transgressoras do seu período e da sua região e cultura. Elas foram grandes revolucionárias. As duas irmãs, assim como as outras irmãs, faziam parte da realeza persa no período do século XIX, por isso tiveram acesso a muita cultura, uma educação vasta, viajaram para vários países, elas tiveram uma formação muito erudita. Graças a isso, tiveram sua consciência muito expandida e acabaram se decepcionando com a forma como a própria cultura delas tratavam as mulheres. O pai delas, Nasser al-Shah Qajar, era apaixonado por fotografia, por isso a gente tem inúmeras imagens dessas irmãs que acabaram se fundindo em uma só pessoa e sendo aí nomeada como Princesa Qajar na internet. Graças a esse pai e a linguagem artística da fotografia, hoje a gente tem acesso a muitas imagens como essa que você está vendo aqui. Como eu disse anteriormente, as princesas Qajar, elas receberam uma formação muito erudita, elas eram mulheres muito cultas e se transformaram em grandes pensadoras, artistas, elas pintavam e escreviam. Se tornaram grandes intelectuais e deixaram um legado maravilhoso através da escrita. Várias de suas memórias foram encontradas no formato escrito e graças a esse legado, hoje a gente consegue identificar a forma como as mulheres eram vistas e concebidas dentro da sociedade persa do século XIX. Agora, minha gente, vamos para o assunto da estética física, né? Perceba que a princesa Qajar, eu vou me referir como a princesa, mesmo sabendo que são duas, né? Mesmo a gente sabendo que são duas, eu vou me referir como a uma princesa só, tá? Então, a estética física delas duas, até porque elas são iguais, bem parecidas, a estética física é totalmente fora do nosso padrão ocidental aqui do século XXI, não é mesmo? A gente faz aí, ó, design de sobrancelhas, quem tem os pelinhos sobre os lábios superiores, como elas dizem, né? Como é descrita essa característica física, enfim, em vários locais aí. O bigodinho, a gente tira, né? Quem tem uma penugem ali, faz o design de sobrancelhas, a gente tenta remoçar o nosso rosto com vários procedimentos estéticos e também maquiagem. Lá na Pérsia do século XIX, elas estavam totalmente dentro do padrão estético. As mulheres naquela época, elas delineavam as sobrancelhas engrossando e deixando elas mais escuras e usavam isso até no bigodinho. Então, era muito lindo ter esta aparência física. Vídeos e posts viralizaram na internet nos últimos anos, contando que a princesa Qajar chegou a ter 135 pretendentes e 13 deles após ser rejeitado por elas. Mas é lógico, gente, que isso é um sensacionalismo, é uma forma de ganhar likes e tudo mais. Elas eram, sim, bem admiradas, porém, na cultura delas, lá naquele período,
casava-se muito cedo, né? Elas se casaram muito jovens, assim, numa idade que hoje a gente considera ainda infância, né? Uma com 10 anos e a outra com 12 anos. Não entremos no mérito da questão, porque não é esse o ponto, a gente está falando mais sobre a subjetividade da beleza feminina, da força e do poder. Vamos lá. Essas mulheres eram tão transgressoras que uma delas, não se sabe qual, né, gente? Porque nas minhas pesquisas acabou que ficou muito confuso de determinar qual das duas escreveu tal citação, qual das duas se divorciou, os fatos exatos da vida de cada uma. Mas uma delas se divorciou 2 vezes, um fato assim extremamente transgressor para a época. Se uma pessoa se separa, né, se uma mulher toma a decisão de se separar, é porque algo ela não aceita naquele relacionamento. E para a cultura do Oriente Médio, isso era totalmente não aceitável. A mulher tinha que se submeter ao marido, né? E uma delas teve a coragem, vamos dizer assim, né, de divorciar-se 2 vezes. Nas escrituras de memórias das princesas foram encontradas as seguintes citações. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Ai de mim, escreveu ela. As mulheres persas foram separadas da humanidade e colocadas junto com o gado e os animais. Elas vivem a vida inteira em desespero na prisão, esmagadas pelo peso dos ideais amargos. Em outro momento ela escreveu: quando chegar o dia em que eu vir meu sexo emancipado e meu país no caminho do progresso, eu me sacrificarei no campo de batalha da liberdade e derramarei livremente meu sangue sob os pés dos meus companheiros amantes da liberdade e que buscam seus direitos. Então, são mulheres que visivelmente, né, expressaram a sua insatisfação pela forma como eram tratadas, pela sua posição social, por serem subjugadas. Como que é aquela palavra que eu sempre falo? Como que chama, gente? Aquela... quando as mulheres são... Eu vou pesquisar aqui. Lembrei, nem precisei pesquisar. Quando as mulheres são subestimadas, né? O quanto elas eram subestimadas e estavam insatisfeitas com isso. Voltando para a questão estética, que sempre é bem curioso, né, gente? O bigode era um símbolo de poder. Então, elas deixavam esse bigode, e que acabou sendo, né, se tornando um padrão estético feminino da época, elas deixavam o bigode para expressar poder. E acaba que outras mulheres é que viam o poder nelas, né? E por outro lado, olha que curioso, a beleza masculina, o padrão de beleza masculino, era quanto mais finos os traços e delicados, os traços dos homens, mais bonitos. Quanto menos pelo no rosto dos meninos, eles eram mais considerados mais bonitos para os padrões estéticos persas do século XIX. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que a beleza da princesa Qajar vai muito além de uma estética, de uma aparência estética, né? Ela é uma mulher totalmente que deixou um legado, ela deixou marcado a forma como eram tratadas as mulheres no período, quanto elas desejavam ter uma posição social melhor, mais valorizada, serem mais respeitadas e não ser tratadas simplesmente como animais, como disseram em suas escritas. A beleza física é algo totalmente subjetivo e mutável conforme o tempo vai passando. Os padrões estéticos femininos mudaram muito ao longo da história. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando isso desde a pré-história até o período contemporâneo, que é onde a gente vive hoje. O quanto os padrões estéticos foram se modificando e de que forma esses padrões eram difundidos na sociedade, porque as mulheres desejavam ter aquela aparência física, né? E por que muitas vezes algo inatingível, como na Grécia clássica, né? As esculturas gregas representando as deusas era quase como um Photoshop ali. Os artistas esculpiam aquelas deusas na forma como eles achavam que as mulheres deveriam ser, a forma como eles desejavam as mulheres. E aquilo era um padrão estético quase inalcançável, né? Muito disso a gente vê hoje em dia na internet e nas mídias. Muitas vezes, para muitas mulheres,
tipos físicos diferentes, metabolismo, biologia diferente de cada uma, a estética padrão da época é inalcançável, né? Hoje nós temos os procedimentos estéticos, exageros de procedimentos estéticos, enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre isso, sobre a beleza feminina, onde está a real beleza da mulher, o que é ser bela, o que é ser forte. Eu, na minha opinião, né, no frigir dos ovos, depois de tudo isso que a gente viu aqui, de toda a história dessa princesa Qajar, que agora vocês já sabem que são duas, enfim, elas são belíssimas, real, tô falando verdade aqui pra vocês. Na minha opinião, elas são incríveis, porque a beleza tá na força da mulher, a beleza tá naquilo que ela deixa para as outras mulheres, na forma como ela deseja ser respeitada e tratada, e a parte estética é pra gente mesmo, né? A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo. Outra coisa que influencia muito é a cultura da pessoa, né, gente? Ali no Oriente Médio, aquilo era bonito, aquela estética era bonita. Lá no Japão, aí outra estética é bonita. Lá, enfim, nos lugares, nas regiões, de acordo com a região, com a cultura, com a forma como as pessoas pensam, com o poder aquisitivo, tudo influencia no padrão estético de beleza feminino. Então não adianta a gente falar da nossa opinião. Talvez a imagem que a gente mostre, tá, vamos dizer isso porque a gente volta no tempo. Lá no século XIX e vai para a Pérsia, mostra uma imagem de uma mulher que seja dentro dos padrões estéticos ocidentais do século XXI. Mostra para eles lá, eles vão achar horrível, feio. Por isso a subjetividade da beleza. Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que esse vídeo daqui tenha expandido um pouco a sua consciência, que você consiga se olhar e se ver como uma mulher bonita pra você. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, liga o sininho, porque vem muito mais coisas por aí. Compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E te espero no próximo vídeo.